falando um pouco, que não tem nada a ver com remédios em si, mas do nosso dia a dia de hoje, né? As pessoas querem tudo para agora, né? É um eu, assim, perfeito, uma coisa que não existe, né? Nossa vida são altos e baixos, né? Sempre uma linha, a gente sempre busca aquela linha tênue, né? Mas nunca alcança, né? Então a gente está sempre para cima e para baixo, né? Então as oscilações muito grandes que é que a gente não deve procurar, né? E sobre medicações, vícios, né? Medicações são drogas, né? São drogas com doses assertivas para ajudar a pessoa, né? Claro, né? Mas medicações são drogas. Às vezes eu falo, nós da medicina a gente fala, tem a droga tal para tratamento. As pessoas até se assustam com a palavra, né? Porque remete a drogas ilícitas e alguma coisa do gênero, né? Então, hoje em dia as pessoas estão abusando, né? E muito disso vem da automedicação, né? Eu estava lendo um outro artigo também sobre automedicação, problemas com medicações, que mais de 80% das medicações são prescritas pelo vizinho, pelo amigo, pelo balconista da farmácia, né? Por algum conhecido. Então, assim, a maioria das medicações não são prescritas pelos médicos, né? Então, as pessoas têm fácil acesso às medicações, né? E acabam usando, às vezes, de maneira inadequada, abusiva, né? Então, a gente começa... O problema é mais embaixo, digamos, né? Então, e essas automedicações, como não são acompanhadas por nenhum profissional que é experiente da área, acabam tendo algumas repercussões, né? Tanto para a pessoa, acabam gerando uma tolerância. Tu vai usando aquela medicação, quando vê não está mais fazendo efeito, aí tu dobra a dose, né? Mesmo sem orientação nenhuma. E tanto isso, o abuso, né? Quanto tu for parar também com essas medicações, ela tem alguns riscos sérios para a saúde, né? Tipo, benzodiazepínicos, né? O famoso Rivotril, clonazepam, diazepam, né? Bromazepam, que eu acho que as 3 piores classes de medicações perigosas, né, que causam dependência e que causam abuso do uso são os benzodiazepínicos, que eu falei agora, os analgésicos, os opioides, né, os derivados da morfina, tramal, codeína, até tem o seriado do House lá, que ele é viciado no oxicodona, que é a oxicodinha, que é um derivado do opioide também, e é relatado nessa série famosa, mundial, né? E é mais uma forma de abuso, porque os médicos, eles acabam achando... Primeiro que eles têm acesso muito fácil, né? Eles acabam achando que sabem, né? Que controlam, e bem pelo contrário. A gente tem inúmeros casos de médicos também, profissionais da saúde, que acabam exagerando, se intoxicando. Então, é um tema amplo, né? Que até falei pro Rick, se a gente quiser conversar aqui, a gente fica a manhã inteira. Mas o objetivo, daí eu fiquei pensando, não adianta a gente ficar falando também muito disso, e tem que ver para quem que a gente está falando hoje, né? A gente está falando para a população geral. Então, eu acredito que seja mais um alerta, né? Uma informação para a pessoa que está em casa nos assistindo e toma 10, 15 tipos de medicamento, e muitos deles sem, né, uma avaliação médica. Ou já está tomando... eu tomo há 5 anos esse remédio, tá? Mas às vezes chega no consultório e tu já tem acompanhado com o teu médico clínico, com o teu médico psiquiatra. Não, doutor, eu tô assim, eu acho que eu vou terminar, vou parar. Então, as pessoas, hoje, com muitas... as pessoas são muito informadas, né? Muita informação com desinformação, né? Porque é muita informação. Hoje é acesso... E a gente vê nas redes sociais, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, aquele velho problema, né? Então as pessoas começam a pintar esse tipo de situação, né? Então eu acho que o objetivo nosso é falar de vícios de remédios, né? Então, o que a gente poderia fazer para ajudar, né? Informação, né? Eu acho que o principal... Informação correta, né? Porque hoje muita desinformação, né? Um fala aqui, outro falou outra coisa. Até estava conversando com a Cris, que trabalha lá em casa de manhã, e daí falando com ela que os meus pacientes... Eu sou cirurgião, né? Então 90% dos remédios que eu prescrevo é dipirona. Só dipirona.
Então as pessoas ficam brabas às vezes comigo. Eles me ligam depois, familiares. Doutor, como assim? Fez a cirurgia e cadê o antibiótico? Cadê o anti-inflamatório? Só deu dipirona pro meu filho. E eles ligam para perguntar isso aí. Tu não fez errado? Né? Então, as pessoas estão... Eles não acreditam mais nem nos médicos, porque uma certa razão, né? Porque é uma informação de tudo quanto é lado, né? Então, é complicado até para nós, com informação, orientando. Mesmo assim, não é fácil a gente entrar na cabeça das pessoas, né? Para não fazer o uso abusivo de medicações, que são drogas também, né? A diferença são as doses, né? Perfeito. Agora, doutor Renan, me passa um turbilhão de perguntas na cabeça nessa hora, porque eu penso nos principais tipos de uso de medicação que são viciantes, mas para o médico, né, para o profissional que está ali, que de repente recebe seu paciente, que ele vai para consultar ou vai lá em busca de um tratamento, mas ele já está tomando uma medicação, ele já, né, ele quer pedir a receita para o médico. Acontece isso, doutor Renan? Ah, sim, né? Como é que é isso? Eu estava falando com o Henrique antes também, que as pessoas chegam, meu vizinho está tomando tal remédio para depressão e ficou bem, prescreve para mim? Daí eu pensei, não, primeiro que eu não sou esse médico correto para te estar pedindo essa medicação, né? E segundo, tu precisa de uma avaliação, uma anamnese, né? É muito individualizado, né? Às vezes o que fez bem para você, para o teu amigo não vai fazer bem. Às vezes faz até mal. Então, e as pessoas, é isso que eu estou falando, o imediatismo, né? As pessoas querem para logo, querem resolver, tomei depressivo, quero tomar um remédio hoje e ficar bem. E eu sempre falo que remédio não faz milagre, né? Então, o remédio é um auxílio, né? Para te desenfrear algum sinal e sintoma que tu está sentindo. Mas eles não fazem milagres, né? Então, conversar, fazer uma terapia, né? Buscar... até falo com as pessoas... as pessoas não querem mais cuidar da sua saúde, né? O básico, né? O que é o básico? A gente se alimentar bem, fazer atividade física, ter uma boa saúde mental. Acho que esses são os pilares de uma boa saúde, né? Então, só que acontece muito. Trabalho, né? Tomar remédio é mais fácil. Exatamente. As pessoas estão muito... A facilidade, né? E cada vez mais remédios, novos remédios, prometendo... né, vai ficar concentrado, tu vai, né, igual eu falei, tem gente que toma Rivotril para dormir e de manhã toma aquele Venvance para, entendeu? Então não faz sentido, né? Hoje também que está muito em alta também, né, que estão se falando muito, inclusive o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão máximo que rege nós, proibiu o uso de esteroides anabolizantes para uso de fins estéticos, né? Porque tá na moda e vende. E as pessoas buscam isso, né? E assim como a gente tem profissionais de boas intenções, também tem profissionais de más intenções, né? Como qualquer profissão, qualquer uma. Então, é medicamento, é droga, traz consequências, traz, né? O pessoal quer ir para academia hoje e quer ficar bombado em um mês, né? Eles não querem mais esperar... se alimentar bem, fazer um processo que talvez duraria 6 meses, 1 ano. Mas se eu usar aquele remedinho, em pouco tempo eu já vou estar forte, né? Vou estar bonito, vou estar bombado. E a tua saúde, né? Daqui a 10, 15 anos, como é que vai ser? Os riscos que isso... né? Então, por isso que ainda o Conselho Federal de Medicina proibiu, né? Mas, né, como o médico ele tem, desde a época da pandemia, né, ele tem a liberdade da prescrição, é complicado segurar isso aí, né? Segurar essa fase, essa onda aí que está vindo cada vez mais forte, né? Tem fins que são necessários, medicações para hormônios, claro que tem, muitos que ajudam, só que sempre com individualizado, um acompanhamento, né? As pessoas tomam ou não querem nem ir no médico, é o que a gente estava falando, eles querem só a receitinha e deu. Então isso é um pouco perigoso. E assim, sobre os medicamentos em geral, para as pessoas que, no caso, têm esse hábito de tomarem algum tipo, para ter em casa, por exemplo, qual seriam os medicamentos ideais, adequados, até para não ter, digamos assim, uma utilização desenfreada desses remédios, né? Eu acho que, até comentamos aqui sobre pronto-socorro, uma vez que falamos aqui,
Eu acho que tem algumas medicações que podem ser automedicadas, que não tem problema, tá? Por exemplo, um analgésico simples, tá? Uma dipirona, um paracetamol. Teu filho, tu já fez uso, já conheceu, viu que não tem uma alergia, nada. E teu filho amanheceu, eu tô com um filho pequeno, amanheceu hoje com febre. Geralmente, algumas pessoas procuram já o pronto-socorro, ou procuram a unidade básica. Eu acho que uma dipirona, um paracetamol, né, um anti-inflamatório não esteroidal, que é o ibuprofeno, não vejo problemas se já fez uso, tá bem, tá ativo, tá comendo, né? Eu acho que é uma medicação tranquila, né? Um analgésico. Outras medicações para se ter em casa é um pouco complicado, eu acho, tá? Porque eu vejo que seriam medicações como analgésico para sanar o imediato ali, tá? De uma febre, de uma dor aguda. Bati a perna e tá doendo. Não vejo problema. Agora, bati a perna, tá doendo, já tô há 7 dias tomando anti-inflamatório ou analgésico. Opa, alguma coisa tem errado, né? Então, eu acho que medicação tem que ser prescrita, né? E de preferência por um médico, tá? Agora, doutor Renan, os efeitos colaterais do anti-inflamatório, porque tem pessoas que são viciadas em anti-inflamatório, porque tem uma dor na lombar e vai, e toma anti-inflamatório há anos, por causa de uma dor na lombar que aparece frequentemente. O que isso pode ocasionar? Os anti-inflamatórios, eles são a segunda classe de medicações mais automedicadas que existem hoje. A primeira são os analgésicos que eu tinha comentado. O anti-inflamatório, ele é uma medicação um pouco perigosa, tá? Apesar de ser simples, fácil acesso, ela é uma medicação um pouco perigosa. Eu costumo usar também em algumas cirurgias minhas, que tem um potencial de dor um pouco maior no pós-operatório, mas eu sempre uso controlado, por 5 dias, 3 dias, tá? Eu atendi um paciente em Maravilha, um jovem, de 36 anos, eu acho, 38, e tinha sofrido um acidente e estava tomando ibuprofeno, tá? Anti-inflamatório é ibuprofeno. Alguns exemplos: nimesulida, cetoprofeno, ibuprofeno, Toragesic, naproxeno, todos eles são anti-inflamatórios, tudo da mesma classe, só muda algum tipo de ação. E esse paciente que eu atendi em Maravilha estava fazendo uma insuficiência renal por causa do uso de anti-inflamatório. O quê? O rim dele estava parando de funcionar por causa do uso de anti-inflamatório. Ele teve que ficar 15 dias internado conosco, quase foi para diálise, porque estava usando anti-inflamatório que comprou na farmácia, porque tinha sofrido um acidente e estava com dor na barriga. Inclusive, ele estava com uma lesão do baço, né? E não foi procurar ajuda, né? Às vezes é de mais, às vezes é de menos, né? Outro problema grande dos anti-inflamatórios, além da parte renal, né, por causa da sua depuração, problemas gástricos. Quem tem úlcera, gastrite, eles aumentam muito a acidez do estômago. Então acabam que podem provocar, inclusive, úlceras, hemorragia digestiva. Então o anti-inflamatório é um analgésico. Eu sempre brinco isso com os pacientes. O paciente, eu estou tomando um anti-inflamatório, eu vou fazer a anti-inflamação de alguma coisa. Mas, na verdade, ele é um analgésico. Ele é um remédio para dor. Ele não vai fazer a anti-inflamação de nada, tá? Então ele é um anti-inflamatório, é um analgésico um pouco mais potente do que os analgésicos simples. Mas tem algumas repercussões perigosas, assim. Dessas duas que eu citei, por exemplo. Na atualidade, acredito que muitas pessoas sofrem de ansiedade. Essa medicação, ela realmente funciona? As pessoas, digamos assim, no cotidiano têm utilizado, assim que você tem conhecimento, doutor? Uma das 3 principais medicações que causam dependência, né, adicção, entre elas estão os antidepressivos, né? Os benzodiazepínicos, os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Hoje tudo são os neurotransmissores, né? Que são a serotonina, a dopamina, são os neurotransmissores da felicidade. Quanto mais tu tiver, mais feliz tu vai estar, né? Tem dias que a gente está mais feliz, tem dias que a gente está mais triste, né? Então, só que depressão, ansiedade, algumas vezes torna-se uma doença, né? Precisa ser tratada, né? Às vezes acaba que piora a qualidade de vida da população, né? Da pessoa em si. Então, se fizer um acompanhamento, um diagnóstico correto, muitos diagnósticos de depressão são superestimados, né? Às vezes a pessoa só está triste, né? Passou por um momento ruim na vida, a perca de algum ente familiar. É normal, né? É isso que a gente está falando. As pessoas elas estão achando anormal tu ficar às vezes um pouco para baixo.
Não é, ninguém vai ser feliz pro resto da vida todos os dias. Então, quando bem indicado, quando feito um diagnóstico correto, ajudam sim, com certeza, né? Mas tem que fazer acompanhamento. Às vezes começa a tomar, como eu falei, tá 5 anos tomando e deu. Ah, tô bem, mas tá quando? Ah, 5 anos, tá, mas quando tu voltou com o teu psiquiatra aqui? Ah, não voltei mais, que tá me fazendo bem, eu já aumentei a dose, eu tava tomando tal, agora eu tomo isso. Então, ajuda, não tô aqui sendo contra os remédios, né? Contra as medicações, né? Longe disso. Apesar de eu não ser... Eu prescrevo, mas não gosto de tomar. Às vezes eu tô em casa, dor de cabeça, e minha mulher, toma um remedinho. Não quero, amor. Vou esperar um pouquinho, vou tomar um líquido, vou ficar calminho. Então, eu sou um cara que não gosta de tomar remédio. Olha só. Né? Até a minha mulher tava um pouco gripada, daí eu fui, não, amor, vou lá comprar um remedinho pra ti, né? E dela, queria que tu fizesse o que tu faz pra mim e pra ti. E daí eu assim, pois mas eu não sou muito dessa linha, né? Digamos, mas eles, não tô sendo contra, tá? Eu acho que são muito importantes e tanto é que muitas pessoas hoje vivem graças à medicação, que senão estaria, talvez, né? Teria se suicidado, teria perdido o emprego. Então, assim, são muito importantes, mas... As pessoas têm que deixar de ser tão imediatista e procurar ajuda do profissional, ou psiquiatra, ou psicólogo, ou enfim, né? Um profissional da saúde que sabe o que está fazendo, né? Doutor Renan, muitas vezes precisa também desintoxicar, né? Você faz uso de uma medicação durante um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas espera aí, será que eu ainda estou precisando? Esse processo de desintoxicação, né? De repente, estou tomando 2 por dia, como é que é isso? E é possível isso? É importante? Você já viu casos de pessoas que conseguiram se livrar de uma medicação e ter uma vida saudável? Legal a tua pergunta, porque eu também li sobre isso ontem, né? Faz parte do processo. Algumas medicações, tá? Principalmente os 3 que eu falei, opioides, antidepressivos e analgésicos, eles precisam, para fazer a desintoxicação, tá? Eles precisam de um tempo. Inclusive, se tu parar de tomar um benzodiazepínico, vamos supor, eu tomo Rivotril, eu tomo 20 gotas de Rivotril todo dia. Vou parar amanhã porque eu quero largar a medicação. Não é legal. Pode trazer consequências graves, convulsões, tá? Que podem levar até a morte, inclusive. Tá? Claro que são casos isolados, não estou querendo assustar ninguém, tá? Mas causam alguns sinais e sintomas que podem ser graves. Então, geralmente, essa desintoxicação, primeiro ela tem que ser acompanhada com um profissional. E geralmente ela é gradativa. Ou é trocado por uma outra medicação. Por exemplo, vou dar um exemplo da morfina, tá? Que é um derivado do opiáceo, né? Existe outro derivado da morfina, no derivado do opioide, que é a metadona, que a gente usa que tem prolongação, ela tem uma liberação mais longa. Então, tu começa a tomar essa medicação que ela vai aos pouquinhos te desintoxicando. Tem que ser aos poucos, gradativo. Nunca de vereda que fala, né? Então, sempre aos poucos. Porque se tu parar de uma vez, de um dia para o outro, pode ser perigoso. Então, existe essa desintoxicação e ela usa, geralmente, medicações da própria classe, mas para te tirando aos poucos. Outra droga, que é o cigarro, né? Que a gente sabe também, a desintoxicação de cigarro a gente faz hoje também com medicações, que é a goma de mascar de nicotina ou o adesivo, que são drogas de liberação lenta, para te começar a largar esse vício, né? Que é um vício também, o cigarro, né? Então, a gente geralmente usa a própria droga de outra forma para desintoxicar. Sabe que eu fiz uma pergunta uma vez para um médico que esteve aqui. Eu vou fazer a mesma pergunta para ti, porque eu quero a tua opinião pessoal. Muitas pessoas, nós estamos falando aqui da medicação para dormir, por exemplo. Né? Tem pessoas que têm dificuldade de dormir, dormem 2 horas por noite, acordam mal-humoradas, estressadas, nervosas e relutam, né, em fazer uso de uma medicação para dormir. Agora, uma pergunta contra a tudo que nós estamos falando aqui. Você acredita que é melhor tomar algo para dormir de uma forma controlada, acompanhada, ou brigar contra isso e viver com os efeitos colaterais da ausência de um sono qualificado? Legal. É uma pergunta indo contra o que nós estamos falando, mas eu gostaria da sua opinião. Sim, não, legal, é isso aí. Eu acho que ela é uma pergunta boa, mas ela é muito... A gente teria que estudar um pouco mais sobre esse teu paciente, né? Que ele não tá dormindo bem, tá relutando,
acorda estressado. Tem que ver o que está acontecendo na vida dele. Por isso que é sempre individualizado. Não adianta, esse paciente que tu me falou, não, deixa que eu vou dar uma medicaçãozinha, ele vai dormir, que é um anjinho. Né? Eu acho que dormir, eu às vezes não durmo. Às vezes eu deito na cama, tal, e demoro um pouco, e às vezes acordo. É normal, é isso que a gente está falando, do imediatismo, né? Da gente querer tomar um remédio para dormir e tomar um remédio para acordar. Então eu acho que é muito individualizado, tá? Eu acho que esse paciente, será que ele está praticando atividade física? Será que ele está se alimentando bem? Será que ele não está com problema na família, com a esposa, com os filhos, né? Por que ele está dormindo mal? Então, a cura disso aí, né? A gente está falando de tratar um sintoma, que é a insônia. Mas e a cura? Por que ele está com insônia? Eu acho que dá para ir um pouquinho mais para trás e ver bem o que está acontecendo, tá? Eu acho que realmente algumas situações precisa, né, de remédios para dormir. Tem pacientes que não, né, que estão bem, estão fazendo atividade física, estão, né, às vezes, o ouvinte, não, mas eu sou bem, eu sou feliz, eu me alimento bem, mas assim não consigo dormir. Legal, talvez tu seja um bom candidato, a gente ia começar uma terapia, uma medicação para te ajudar a pegar no sono. Né? Olha só, fiz uma pergunta para o Dr. Renan e ele deu uma resposta que nos faz pensar exatamente no que nós estamos falando hoje, que é o uso excessivo de medicamentos, o vício por medicamentos. Peraí, ele trouxe um ponto interessante que é a minha última instância? Embora a pergunta foi fora do contexto, mas a resposta veio totalmente no contexto, porque eu acredito que a medicação às vezes é o meu último recurso que eu tenho. Antes disso, o que posso fazer? Né? E é aquilo que nós voltamos a falar, né, doutor Renan? Às vezes eu quero algo que resolva logo. Eu não tenho paciência, eu não quero sacrifício, eu quero só benefício. E agora a indústria farmacêutica. Por exemplo, você vai falar de antigripal. Antes você comentou de gripe, né? Antigripal. Tem composições de antigripais que vêm aí de 3, N. 4. Exatamente. E aí, doutor Renan, essa indústria também, ela exerce uma influência muito grande. Você liga a televisão hoje, quais são os principais comerciais televisivos que existem hoje? Em torno de 70% dos comerciais na televisão hoje são de medicamentos e suplementos. Então, exerce uma influência nesse sentido, não? Com certeza, né? Acho que as indústrias farmacêuticas, elas são as principais empresas do mundo, né? Que mais faturam bilhões e bilhões e bilhões. Tudo isso no que a gente está falando, né? Para sanar o processo de dor, de insônia, de depressão das pessoas. Então, eles têm interesse, eles querem vender. Eles são uma empresa, né? E daí volta aquele mesmo papo, uma pessoa gripada, né? A gripe geralmente é uma infecção viral, tá? É um micro-organismo vírus, né? Tipo do Covid, mas né? Que era uma gripe também, né? Um pouco diferente. Mas geralmente essas gripes, elas são autolimitadas. O teu corpo vai combater isso aí. Tu não precisa tomar remédio para gripe, a não ser que tenha uma infecção bacteriana secundária ou algum outro tipo de repercussão. O que são esses remédios antigripais que tu falou? São sintomáticos. São remédios para tirar o sintoma, né? Tá com febre, eles têm paracetamol, nariz escorrendo, coriza, espirro, lacrimejamento dos olhos. Eles têm antihistamínicos, antialérgicos dentro deles. Né? Tem pro dia e pra noite, porque o da noite eles botam antihistamínicos que te dão um pouquinho de sono, né? Então, a indústria farmacêutica é uma empresa bilionária, né? Daí também, se a gente começar a falar de indústria farmacêutica, a gente pode ir longe nesse papo, né? E muitas também, eles buscam lucro, né? Toda empresa busca lucro, né? Se eles não tiver lucro, eles vão fechar. E para isso, muitas vezes, né? Ou algumas poucas vezes, eles usam de artifícios que talvez não seja benéfico para a pessoa, né? Só porque eles querem vender. E hoje está cada vez mais. Tu vai na farmácia, fui comprar um remédio para minha mulher, acho que tinha umas 5 ou 6 opções de antigripal. Tudo meio parecido, mas tinha 5, 6. E todos com rótulos bonitos e tudo mais, né? Então, eles estão aí para vender.
Laranja, principalmente, né? Então, que é o da felicidade, né? É isso que eu falei. As pessoas, tipo, talvez se tu tiver gripada, se tu procurar, às vezes, uma ajuda médica numa unidade básica de saúde ou um próprio médico teu particular, eu, Renan, quando eu tô gripado, eu geralmente não tomo nada. Eu me hidrato muito bem, tomo muito líquido durante o dia, que é a principal orientação que a gente tem. Tento me alimentar de forma saudável, tento não ficar em repouso, mas também não fazer atividades físicas intensas, tento me manter um pouco ativo. E geralmente 2, 3 dias, isso passa. Começou com febre, preciso tomar um remédio para febre. Tô com muita dor, tomo um remédio, né, para dor no corpo. Não tem problema tu usar medicações, eu não sou contra. Eu sou um pouco contra, mas não é errado usar, tá? Só que sempre com acompanhamento. Mas com certeza, a indústria farmacêutica é pesado. E, doutor, qual a principal dica para as pessoas vencerem a dependência química, por exemplo? Saírem dessa situação de consumirem os medicamentos de forma excessiva ou, digamos, com um cotidiano mais intenso, né? Sim, até tinha alguns artigos falando bastante pessoal mais idoso, né? Do uso da polifarmácia, que a gente chama, né? Eu acho que o primeiro passo para uma pessoa que está tomando muito remédio é procurar um médico de confiança dele. Né? Um médico de bom caráter e de confiança dele. Eu acho que as pessoas, se tem um médico, um clínico geral, até um médico do posto, se ele confia no médico do posto, que são excelentes profissionais que às vezes são muito criticados, mas eles estão lá dia a dia. Eu, inclusive, já trabalhei em posto de saúde, já fiz essa medicina da família, e às vezes eu entendo que eles têm muito trabalho, né? Você tem que atender 16 pessoas num período da manhã ou num período, né, da tarde. Eu acho que isso o que tem que fazer? O paciente chegou, eles derramam lá 10, 15 medicação para ti. Então tem que olhar um por um, ver quanto é que tu usa de um cada outro, ver essa desintoxicação, que a Grace falou também. Não é assim, isso aqui tu para. Né? Não é bem assim. Né? Então eu acho que tem que, primeiro de tudo, procurar um profissional da saúde para começar a ajudar esse paciente. Porque se tu tá em casa, tu tá tomando muita medicação e às vezes tua vida é a mesma, né? E sem contar o custo que isso gera para o paciente. Imagina, as medicações não são baratas, né? Acabamos de falar das indústrias farmacêuticas. Né? Muitos pegam na unidade básica de saúde, mas alguns não, tem que comprar. Então, custo, e é medicação, é droga, tu tá se intoxicando, né? Tu tá tomando muita coisa. Vamos falar agora aqui dos nossos comentários. O Alfonso Sander disse o seguinte: autoimunoterapia resolve quase tudo. Traduz o que é uma autoimunoterapia e se resolve realmente, doutor. Tá. Vamos lá. Autohemoterapia, é isso, né? Eu acredito que seja tu tirar sangue e repor no teu corpo, né? Eu não sou um expert nisso aí, tá? Eu não sei se isso, inclusive, é reconhecido pelo Conselho Regional Federal de Medicina, tá? Como um tratamento assertivo, ou pela Anvisa, se isso é profissionalmente adequado. Mas peço desculpa ao colega que fez a pergunta, mas para saber com propriedade se isso resolve quase tudo ou não sei te dizer. Eu nunca vi na medicina tradicional, né, que isso é algo que resolva quase tudo. Porque se resolvesse quase tudo, não teríamos problemas, né? Todo mundo era só fazer isso aí e estava resolvido. E se fosse realmente assertivo, eu acredito que os meios da Anvisa e tudo mais não teria os problemas na vida, né? Se resolve quase tudo, então é um pouco contraditório essa afirmação, né? Mas respeito, né? Não, igual falando, não tenho propriedades para falar disso aí especificamente. Só sempre oriento, não sei se ele é algum profissional de saúde ou alguma coisa do gênero, procurar algum médico, algum profissional de saúde para orientar melhor ele dessa autohemoterapia, né? Que é tirar o teu sangue e tu te reintroduzir, né? Não sei te dizer exatamente. A Juliana Balestrini Pilger comentou aqui, ó: a pediatra dos nossos filhos sempre comenta que muitos pais preferem logo dar remédio, mesmo precisando pagar porque é mais rápido do que um chá. E aí vem aquela história, né?
aquele chazinho para uma criança é melhor do que um remedinho, é melhor dar um remédio já de cara, tem que ter a receita do pediatra para criança. Sim. Até estava conversando com quem trabalha lá em casa, a Cris, também, ela falou que os pediatras eles gostam mais de medicar. Eu acho que não é bem assim que eles gostam de medicar. Existe muita pressão por parte dos pais, né, com a pediatria. Hoje eu sou pai, eu entendo um pouco mais, né, que a gente fica muito nervoso, né. Meu filho acordou um pouco resfriado, eu já fico com o coração na mão. Será que ele vai gripar? Será que ele vai ficar com febre? A gente não quer que nossos filhos fiquem mal, né, isso é fato. Eu acho que essa pergunta também ela é igual tipo, a que a Grace me perguntou, ela é um pouquinho ampla demais, né? Porque como é que tá essa criança? Ela tá bem? Tá se alimentando? Tá ativa? Tá brincando? E deu alguma febrezinha? Talvez um antitérmico tudo bem, né? Ou ela tá bem, não deu febre, não deu nada. Um chazinho vai resolver, né? A gente não pode deixar as crianças ficarem mal, né? Eu acho que no início, se tu tá bem, tu hidratar bem teu filho, né? Depende de cada idade também. Mas eu acho que essa pergunta é um pouquinho superficial demais. Tem que ver como é que tá essa criança pra gente... Isso. Ela é ampla demais, né? Como é que tá essa criança, né? Pra gente dar um chazinho, ou se dá, ou como os pediatras gostam de medicar, como ela falou. Eu acho que os pediatras estão aqui para ajudar. Eles são profissionais médicos, a gente tem 3 pediatras na cidade hoje. São excelentes profissionais, confio em todos os 3, né? Então eu acho que escutar o pediatra é importante, né? Muitas mães também querem antibiótico, né? Eles chegam no consultório, porque meu filho tem que tomar antibiótico, porque o ano passado ele teve isso aqui, tomou antibiótico e ficou bom. Então eu quero a receita do antibiótico. Eles chegam exigindo, brigando no pronto-socorro e tudo mais. E a batalha dos profissionais é tentar convencer as mães, os pais que, calma, né? Isso aí vai com o tempo. Claro que tem casos e casos, né? Mas é bem pertinente e um pouquinho difícil eu responder essa pergunta em específico, né? Eu já era o contrário, dizia, meu Deus, antibiótico não. Mas tem muitos tem casos que preferem um antibiótico. Que é o vício, entre aspas, da medicação, né? É a comodidade, né? O que acontece muitas vezes, a criança está com gripe. Gripe é uma infecção viral. Aí vai lá com o pediatra no segundo dia de sintoma. Febre, coriza e tal, pediatra. Não, é sintomáticos, é de pirona se tiver dor, lavar o narizinho, hidratar e tudo mais. Aí no terceiro dia, a criança ainda está com sintomas. Mas eu fui lá no pediatra, ele só me deu de pirona para tomar. Alguma coisa está errada. Daí vai no outro profissional. Daí o outro profissional, que às vezes nem pediatra enfim, outra cidade, outro lugar, enfim. Vai lá e tufa, antibiótico. Daí no outro dia a criança está bem. Daí quem que é o cara bom? É o que deu antibiótico. Tá? Que talvez não é tão bom assim como a pessoa pensa, né? Talvez se tu não desse antibiótico, ele ia melhorar também, né? Que é o processo da doença, é o processo da... E tem algo complicado aí, né, doutor Renan? Porque de repente o dia que precisar mesmo, já passou por todas as linhas de antibióticos, né? E que de repente já nenhum mais faz efeito. Os antibióticos, eles causam resistência às bactérias. Isso. Antibiótico é para matar bactéria. Perfeito, ponto. perfeito. Gripe e vírus não mata a bactéria. Então, hoje em dia a gente tem super antibióticos, né, que a gente usa na UTI, antibióticos de 500, 600 reais a dose, né, que a gente usa na UTI 3, 4 vezes por dia. Então, são super antibióticos, porque super bactérias, porque o uso indiscriminado de antibióticos. Eu acho, vou estar falando algo que é um dado que eu não sei, tá? Mas acredito que mais da metade dos pacientes que tomam antibiótico não precisariam tomar antibiótico. Talvez se tiver um pouquinho mais de paciência, esperar 1, 2 dias, iria melhorar sem o antibiótico. Por quê? Porque não é uma infecção bacteriana, é um vírus, é um fungo. Às vezes está tomando antibiótico, uma infecção fúngica, não é antibiótico, tem que tomar antifúngico. Então por isso que a avaliação individualizada de cada caso é muito importante. Mandar um abraço para a Júlia, né? Agora a Júlia me fez lembrar dos chazinhos para estufamento, cólica, né? Às vezes, nessa hora, assim, às vezes, experimentar um chazinho antes, às vezes ajuda também, né? Apesar de que eu odiava quando chegavam com muitas ideias de chá, de porque fulano se curou com isso. Eu sou do tipo que não dou palpite,
e não gostava de palpite também. Eu acho que isso deixa as mamães e os papais enlouquecidos quando tem uma criança pequena. É quando tem muita informação. Doutor Renan deve estar passando por... Não, acho que não, porque o pessoal não se arrisca, né, doutor Renan? Não, arrisca. Arrisca? Ah, sim. Não acredito. Então eu tô bem, né? Não tem. É igualzinho, todo mundo, Você né? até com o médico o pessoal Sim, palpita? eles falam, toma tal coisa. Eu acho que sobre os chás, isso aí, eu acho que é muito legal. Tá? Eu não sou contra também. Eu acho que às vezes o paciente, eu fiz um chá com uma folha, não sei o quê. Às vezes o paciente do interior, usei babosa. Melhorou? Show! Que bom! Continua tomando teu chá. Claro que tem alguns, né, chás que são um pouco perigosos, às vezes atrapalham até mexem na coagulação e tudo mais, né? Então, por isso que sempre voltando àquela história, né? Um acompanhamento profissional é o essencial. Mas essas terapias aí alternativas, eu acho que se ajuda, legal. É para ficar melhor, que bom. Eu tomo um chá todo dia de manhã e me sinto feliz. Que legal, tome, continua tomando. Para ti faz bem, que bom. Talvez para o outro não vai fazer. Por isso que é muito individualizado. Só mais uma pergunta, doutor Renan, antes de encerrarmos aqui. Quando a pessoa se dá conta de que ela é dependente do remédio, ou seja, vai faltar o meu remédio sexta-feira, eu não encomendei e eu já começo a ficar irritada, nervosa, ansiosa a partir de hoje, porque sexta-feira eu não vou ter aquela medicação. Ou seja, aí sim eu me dei conta, ou esse é um sintoma de que sim, eu sou dependente? A dependência, como das medicações e das drogas lícitas ou deslícitas, tipo os alcoólicos anônimos, existem os 12 passos lá para te melhorar. E um dos primeiros passos é tu reconhecer que tu tá dependente. Esse é o primeiro, como reconhecer qualquer coisa, né, que tu tá doente, né? Então é reconhecer que tu tá dependente. E depois procurar uma ajuda médica, tá? Esses pacientes, às vezes, eles procuram pronto-socorro na sexta-feira, pedindo a receita. Né? Então é mais um uso inadequado aí do nosso serviço de pronto-socorro, porque as pessoas deixam acabar, né? E depois buscam e ficam desesperadas, ansiosas. E se tu fala que não dá a medicação, eles ficam enlouquecidos, porque eles já estão nervosos, eles já estão ansiosos, é que tu falou, já estão desde terça nervosos. Então tu chega lá, tu diz que não vai dar, eles só falta de avançar, né? Mas eu acho que o primeiro passo disso aí é reconhecer e buscar ajuda médica, de novo. Perfeito. Só mais uma pergunta para a gente finalizar, então. Uma pergunta que tem a ver com o remédio, mas que também é curiosa, assim. Doutor, sobre a ressaca, tem algum remédio específico e se ela dá atestado para a pessoa que estiver com ressaca na segunda-feira, por exemplo? Entendi. É outro um ponto importante. A ressaca, são sintomas que tu tens de provavelmente uma desidratação. Né? Tu tomou muito álcool, comeu uma forma diferente e no outro dia tu acordou dor de cabeça, enjoado, náuseas. Se dá atestado ou não, eu acho assim, se um paciente ele quer beber, eu particularmente acho que ele tem que sofrer as consequências e assumir, né? Bebi e no outro dia eu tenho que trabalhar e tô de ressaca. O problema é teu, meu amigo. Talvez tu não teria bebido, no outro dia tu sabe que tu tem que trabalhar no outro dia, tá? Mas se chega um paciente para mim na segunda-feira, vomitando, dor de cabeça, mal, enjoado, porque bebeu, eu também não vou julgar ele. Eu acho que é passível de atestados. Se ele não está em condições de trabalho, o que é o atestado? O paciente está doente ou os sintomas severos e não tem. Como é que tu estaria hoje aqui trabalhando se tu estivesse vomitando, com dor de cabeça, enjoado? Talvez tu viria se arrastando, como muitos vão. Beleza, mas daí tu tá dando conta. Às vezes tu não ia conseguir, tu tem uma dor de cabeça muito forte, tá vomitando, como é que tu vai trabalhar aqui vomitando? Então eu acho que pode ser passivo, mas é uma questão polêmica essa aí, né? Então eu acho que é bem individualizada também. Muito bem, só agradecer aqui, doutor Renan, pela participação conosco. Doutor Renan, que é papai agora, tá com quantos meses o bebê? 8 meses. 8 meses, como é o nome? É Gabriel. Gabriel. Uma bênção. Mudou muito? Mudou muito. Graças a Deus, mudou muito para melhor. Nasce um filho, nasce um pai. Muito legal. E uma visão diferente de vida. Aconselho para todo mundo. Olha só. Meus amigos eu incomodo todo dia. Sério? Sim. Muito bom, sucesso. Obrigado. Obrigada por ter vindo aqui compartilhar do seu tempo e do seu conhecimento conosco. Manda um abraço lá para a família. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade da gente tentar, se ajudamos ou não alguém,
acho que o nosso objetivo já está cumprido. Com certeza, com certeza. Eu penso que muitas pessoas que acompanharam É verdade, nossa sim. entrevista aqui, né, Henrique? Eu também tenho um pouquinho de resistência com medicação, mas conheço algumas pessoas que fazem uso de medicação assim, bastante excessiva, e eu acho que isso é bastante preocupante, né? E o nosso programa, que a nossa entrevista, serviu de alerta também. Com certeza, sim, as pessoas pensarem de uma maneira diferente, então, sobre a utilização dos medicamentos. Obrigado, Exato. doutor. Obrigado.